Graça e paz, meus amados, estamos aqui agora para fazer o nosso 6º vídeo de uma série de vídeos cujo tema principal é o seguinte: o mínimo que você precisa saber antes de se casar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte tema: casamento não precisa de dinheiro. É isso mesmo, casamento não precisa de dinheiro. Infelizmente, o que nós mais vemos nos dias de hoje, na hora que as pessoas vão escolher, principalmente as mulheres, né? E não é preconceito não, é um fato social, mas na maior parte das vezes eu vejo mulheres, na hora de escolher o seu parceiro, observar como prioridade se esse parceiro pode lhe dar boa vida ou não, se ele tem dinheiro ou não. Se tem dinheiro, é um bom partido. Se não tem dinheiro, é um mau partido. E o dinheiro acaba sendo a principal razão pela qual ela acaba decidindo se relacionar e se casar com a pessoa. E esse é um erro terrível fazer isso. Por quê? Porque quando você casa baseado na condição financeira, para ter uma estabilidade financeira, a estabilidade do seu casamento sempre vai depender da estabilidade financeira. O seu casamento vai estar sempre preso ao dinheiro, né? Eu lembro aqui, quando eu fui estagiário de direito numa empresa lá no centro do Rio, eu trabalhava numa sala junto com 2 advogadas. Eram 2 advogadas novas, 24, 25 anos, advogadas de famílias com bastante recurso financeiro, advogadas bonitas, lindas, poderiam ser modelos, né? E aí uma vez eu estava ouvindo a conversa das duas e uma delas falou: terminei com o meu namorado, ele era um homem maravilhoso, ele era perfeito, mas eu estava me sentindo muito refém do namoro, perdendo minha juventude, não podendo aproveitar a vida, não podendo sair, então decidi terminar o meu relacionamento. Aí a outra advogada perguntou assim: você disse que ele era perfeito, perfeito por quê? E aí ela surpreendeu com a resposta. Ela falou: ele era perfeito porque ele era muito bonito, porque ele tinha muito dinheiro e porque ele tinha um carrão. Essa foi a resposta dela e eu fiquei muito surpreso com isso, por ela achar que ele era um homem perfeito simplesmente por uma questão materialista, material. Ela não observou os valores, não elogiou o caráter dele, a relação dele com os pais, os objetivos, nada disso. O importante para ela, naquele homem, naquele rapaz, era tão somente se ele era bonito, se ele tinha dinheiro e se ele tinha um carrão. E, obviamente, não era feliz, tanto não foi que se separou. Por quê? Porque essas coisas não trazem felicidade. Dinheiro não mantém relacionamento. Dinheiro não mantém amor. Muito pelo contrário. O dinheiro, quando você tem um relacionamento baseado no dinheiro, o dinheiro ele tem um poder extraordinário de corromper todas as virtudes e todos os valores que são responsáveis para lhe fazer ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Olha o que diz em 1 Timóteo, a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 9 ao 11. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram até da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, trouxe sofrimento, trouxe caos, levou as pessoas à apostasia, a abandonarem a Deus. Se as pessoas abandonam a Deus por causa do dinheiro, quanto mais o seu cônjuge, não é verdade? E aí diz assim, termina assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ou seja, essas virtudes, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, é o que você precisa para ter um relacionamento feliz. E é exatamente essas virtudes que são corrompidas pela avareza, pelo amor ao dinheiro. Então, o que eu mais tenho encontrado hoje são mulheres que elas acabam casando no momento em que o rapaz está muito bem de vida
E quando aquele rapaz ele fica desempregado ou acontece algum problema que ele não consegue oferecer as mesmas condições para ela se sente desestimulada a continuar no relacionamento. Ela se sente triste, ela se sente atribulada, ela começa a cobrar o sujeito, começa a exigir com que ele dê aquilo que na cabeça dela lhe foi prometido no início, que é conforto, que é uma vida financeiramente estável. Isso ainda vai piorar, a situação ainda vai piorar, quando essa mulher, o perfil dela, ou seja, a forma como ela lida com o dinheiro, é um perfil capitalista. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, e é bom que você veja todos os vídeos para entender, existem 3 perfis: o capitalista, o idealista e o comodista. São formas diferentes de lidar com o dinheiro. Nenhuma delas é errada, são os valores de cada um, são as opções de cada um, é aquilo que a pessoa acredita que vai lhe fazer feliz. Mas quando você vai para um relacionamento e esses valores não têm afinidade, não são iguais, você vai ter problema. Então, se você tem uma mulher, por exemplo, que é capitalista, isso faz com que ela seja consumista, materialista, goste de conforto, trabalhe pelo dinheiro, né? Se esforce pelo dinheiro como um fim em si mesmo. E aí ela casa com um cara idealista, um cara que não está preocupado em carro importado, não está preocupado se vai ser rico ou não. Ele está preocupado em trabalhar, e trabalhar muito, e ganhar dinheiro sim, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar o seu ideal, que pode ser qualquer ideal. E geralmente esse ideal está conectado com os seus valores, valores que a sua esposa não tem. Vai dar conflito. Vai dar conflito, ela vai sempre exigir que esse marido idealista dê conforto para ela, mas ele não tem isso como propósito de vida. E aí vocês vão ter conflitos terríveis no momento do casamento por questões financeiras. E a questão financeira, a crise financeira, é uma das 4 maiores razões pelas quais os casamentos acabam em divórcio. Então é muito importante que antes mesmo de se casar, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, você observe qual é o perfil, quais são os valores, como as pessoas lidam, como a sua namorada, seu namorado lida com o dinheiro, né? E jamais cometa o erro, principalmente você, mulher, de casar com um homem só porque ele é bem sucedido, porque ele pode não ser bem sucedido hoje e não ser bem sucedido amanhã. A pergunta que você deve fazer é o seguinte: ainda que ele seja pobre, fique pobre, ainda assim eu continuarei o admirando e o amando como eu amo e admiro hoje? Se sua resposta for sim, vá lá e se case com ele. Mas se for não, não case. Não perca seu tempo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse casamento já começa enfadado ao insucesso. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.